Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que satisfação poder estar com vocês aqui nessa segunda unidade da disciplina de oficina de projetos, a última disciplina relacionada a esse componente curricular do curso. Uma grande alegria poder estar com vocês, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os sentidos atribuídos à pesquisa pelos estudantes. A gente tem aí a imagem de uma mulher, né? Sentindo aquele aroma de uma flor, saboreando, degustando esse aroma. De certa forma, essa imagem que eu trago para o início é para a gente pensar como tem sido a experiência de vocês com essa introdução às questões referentes à pesquisa. Como vocês têm percebido isso, têm recebido, têm sentido? Tem sido motivo de crescimento pessoal? Ou vocês ainda estão numa fase de aflição, de dificuldades? É importante avançarmos nesses processos para que as experiências que vocês tenham com pesquisa sejam experiências prazerosas e que possam realmente contribuir em uma formação com maior e maior qualidade, né? No sentido também quantitativo. Então, Thompson diz uma coisa interessante sobre a experiência e eu pergunto: como têm sido suas experiências com pesquisa ou pesquisas dentro do curso? As experiências que vocês tiveram, com certeza, diversas disciplinas propuseram algum tipo de pesquisa para vocês. E fora do curso, vocês já têm despertado essa necessidade de experienciar, de ter oportunidades de vivenciar sobre pesquisas? Então, a experiência é uma categoria que por mais imperfeita que seja, é indispensável, né? Indispensável ter a sua própria experiência, não somente ler sobre, por exemplo, pesquisa, mas realizar, desenvolver pesquisa, ainda que sejam pesquisas mais simples, ainda que vocês se equivoquem no processo, já que compreende uma resposta mental e também emocional, quer seja de um indivíduo, de um grupo social, né, que tem várias questões relacionadas. Então, a importância de você ter experiência com pesquisa. Claro, vocês estão tendo que ter uma experiência obrigatória, que é o TCC, mas que seja também prazerosa, que seja uma oportunidade de crescimento, que vocês escolham uma temática que seja relevante para a formação atual, mas também futura, pensando, por exemplo, em uma especialização, em um mestrado, um doutorado. Qual é esse tema que você escolheu, né? Essa experiência, é algo que você vivencia, é algo que você tem leituras, e você ter outras experiências, com certeza vai contribuir no seu processo. E aí, como os estudantes têm pensado sobre as experiências, ou atribuído sentido às experiências, eu estou utilizando um texto do Moura que está disponível aqui no ambiente virtual. E eu trago algumas reflexões e para além do texto. Então, destaco que os sentidos atribuídos à pesquisa passam por crenças e teorias que orientaram ou conduziram os acadêmicos na tessitura do TCC, mesmo que às vezes inconsciente ou ainda distante da prática. Então, que concepções, que crenças vocês estão tendo ao longo da produção dos trabalhos, das pesquisas, né? Tanto para o TCC como as outras pesquisas que vocês desenvolveram. Tal perspectiva da experiência busca dialogar com a formação do professor, de modo a compreender a formação em processo, em contraposição ao professor prático utilitarista centrado em receituários prontos aplicáveis na prática, ou seja, é um processo de diálogo, de formação constante, para além de uma prática corriqueira. A ideia do professor prático utilitarista é que tudo ele quer aprender para aplicar logo. Não há o fruir, o degustar, o saborear, o perceber, o sentir do processo. Tanto do processo escolar cotidiano, como das pesquisas em si, da produção de conhecimento. Isso também se ampara em crenças que nós temos e teorias. Existem muitas crenças que precisamos superar
que já viemos trabalhando aí ao longo desses 8 períodos, né, que vocês estão hoje. Então, dos sentidos atribuídos à pesquisa, que os estudantes atribuíram à pesquisa, existem 4 elementos que eu queria destacar. Então, é como se fosse aí você sentar nessa cadeira azul. E qual sentido você tem dado? Alguns estudantes dão um sentido interessante, que é voltar à pesquisa para uma formação continuada. A pesquisa como formação continuada do professor. E isso é importante, que a pesquisa se constitua como um processo contínuo de formação. E vocês sabem, pessoal, que nós, especialmente que trabalhamos na educação, jamais podemos parar. Se você não sabia disso, eu estou lhe falando agora. Não tem como a gente parar de estudar. Não tem como a gente parar de estar em um processo formativo. Sempre terão coisas. E a pesquisa nos ajuda nesse percurso. Também você ainda sentado, pensando, refletindo sobre os sentidos atribuídos, alguns estudantes atribuem que possibilita buscar novos conhecimentos que não foram adquiridos durante a formação inicial. E isso é legal, né? E é verdade, vocês já sabem que nenhuma formação, por melhor que seja, será conclusa. Toda a formação humana ela é inconclusa. Nós somos sujeitos inconclusos. Consequentemente, nós sempre poderemos aprender novas coisas. Nós sabemos também que passamos um período de pandemia, 2 anos, vocês passaram nesse período de formação, afetou todos nós que trabalhamos em todas as áreas do conhecimento, especialmente nós da educação. Então, com certeza, algumas lacunas a mais podem ainda existir na sua formação durante esse curso de pedagogia, e a pesquisa pode e com certeza contribuirá para você aprimorar conhecimento. Por exemplo, se você está estudando sobre o processo de alfabetização e queria saber mais, pesquise sobre o assunto. Se você queria saber mais sobre gestão escolar, pesquise mais sobre o assunto, sobre financiamento da educação, pesquise sobre o assunto, sobre educação especial, pesquise sobre o assunto, sobre a própria formação do professor, pesquisar. Então, busque conhecimentos através também da pesquisa. Um quarto elemento, um quarto sentido atribuído aí à pesquisa é busca de novos conhecimentos a partir de situações, problemas enfrentados na sala de aula ou serem enfrentados. Por exemplo, se você já é professor, com certeza você já vivencia situações, problemas. Em qualquer profissão nós teremos situações, problemas. E a educação, com certeza, não seria uma exceção, né, pessoal? Então, se você já vivencia, quando você começa a pesquisar, por exemplo, a sua própria prática, ser pesquisador da sua própria prática, a partir de um referencial teórico, uma fundamentação teórica, não de uma ciência comum, você adquire novos conhecimentos, inclusive para enfrentar situações, problemas, para desenvolver respostas, soluções, rompimento de obstáculos. E se você ainda não está trabalhando na educação, você está concluindo o curso e pretende continuar trabalhando, é o que eu espero que você já trabalhe, você ainda vai enfrentar problemas e vai descobrir, mas aí na pesquisa você já consegue se antever ao problema, lendo sobre assuntos, sobre determinados assuntos, você vai identificar que existem certos problemas na realidade escolar que outras pessoas já analisaram, já apresentaram respostas que você pode tomar como referência. Logicamente, não é uma adesão cega. E o quarto sentido aí, a pesquisa significa o processo também de renovação e criação de um repertório próprio. Você também pode ir para além do que está posto no sistema educacional. Como nós falamos na aula passada sobre inovação na educação, a inovação, por exemplo, não é só para responder um problema dado pelo sistema educacional, mas não, às vezes para criar um novo modelo educacional, uma nova perspectiva diferente, contraposta. E aí, o que acontece? A pesquisa também significa um processo de autoformação, é o que eu destaco nessa nova imagem, que problemas na educação nós temos que enfrentar no nosso cotidiano, que crises institucionalizadas ou não, individuais. E, por exemplo, hoje uma questão
que a gente tem observado nas escolas brasileiras é a questão da ansiedade, de crise de ansiedade, de alunos em massa procurando setores psicológicos, crises coletivas de ansiedade. São problemas novos, relativamente novos, especialmente quando a gente pensa em crises coletivas, salas inteiras, grupo de alunos. Eu, por exemplo, tenho visto situações como esta, e a gente fica pensando o que fazer, como se posicionar, existe estudo sobre isso, como dialogar com nossos colegas. Então, um processo também de autoformação, de busca, é importante. Pessoal, mas nós também precisamos pensar nas condições objetivas, né, concretas, que possam possibilitar aí as práticas da pesquisa, certo? E aí, vocês que estão concluindo um curso superior, o curso de pedagogia, parabéns aí para você que está concluindo. Existem algumas questões que eu já queria alertar vocês nesse futuro, que se aproxima rapidamente, que podem dificultar o exercício da prática das pesquisas. Por exemplo, uma delas, algumas condições fogem ao nosso poder de controle, outras nós devemos fazer um processo constante de reflexão. Não simplesmente pensar em ter mais e mais e mais, perder a saúde mental, a saúde física, não ter mais tempo para nenhum tipo de atividade importante na nossa vida familiar e outras. Então, algumas questões eu elenquei aqui como quantidade de escolas que atuam. O professor às vezes atua em muitas escolas, tenham cuidado com isso, equilibrem isso, que às vezes não vai restar tempo para mais nada, e muito menos para pesquisa. Carga horária de aulas que ministra por semana. Quantas aulas por semana você já está ministrando ou vai ministrar? Analise, calcule, veja a repercussão. Às vezes o professor tem várias matrículas, 3 turnos, no final devolve um grande valor para o imposto de renda, e se ele for colocar uma balança, não é o preço e benefício, como diz, adequado. Quantidade de componentes curriculares diferentes que ministra por semestre. Se você estiver na educação básica, quantas disciplinas diferentes você está ministrando? Se você está na educação superior, quantas disciplinas diferentes? Precisamos equilibrar para termos o que mais? Condição de aprofundamento sobre um determinado conteúdo, determinada área. Então, não é repetir o que está posto numa disciplina que você ministrou há 5, 6, 10 anos. Não. Mas você já tem aquela base, você consegue aprofundar, desenvolver pesquisa, trazer elementos novos, é muito legal. Níveis e modalidades que atua, quantos níveis e modalidades diferentes você atua, vai atuar? Analise, reflita sobre isso. Quantos anos escolares diferentes você atua? Por exemplo, tem professores de determinadas disciplinas, componentes curriculares, que atuam em muitas, mesmo sendo uma mesma área, ele atua em vários anos escolares, e os conteúdos são muito diferentes, e a vida fica sufocada do professor, muito equilíbrio. Também a atividade de gestão, que é muito importante. De repente você vai se transformar em um coordenador escolar, um supervisor escolar, um diretor, um gestor escolar. Excelente! Traga, dê a sua contribuição. É um tempo também que, às vezes, o tempo fica curto para desenvolvimento de pesquisa, mas tente equilibrar. Essas são opiniões e conselhos desse professor que gosta muito de atuar com vocês. Só que tem professores que são muito reprodutivistas, mecanicistas. Para esses docentes que somente reproduzem prática, a pesquisa não vai fazer sentido. Por quê? Ele acha que já sabe tudo. Ele acha que tem que fazer do mesmo jeito. É um achismo pedagógico constante. Ele faz a mesma coisa, do mesmo jeito. Talvez ele tenha um planejamentozinho amarelo, talvez nem planejamento ele tenha. Chega na sala de aula, abre o livro e acabou. Então, isso é preocupante. Quando o professor simplesmente reproduz a prática, a pesquisa não fará sentido. Alguns professores pensam que a pesquisa se remete apenas para profissionais com nível de mestrado e doutorado. Isso não, está equivocado. Nós já conversamos nas disciplinas que vocês estão no processo inicial de formação como pesquisadores. Ótimo. Que isso vai se aprimorando em especialização, mestrado, doutorado. Certamente. Mas isso não quer dizer que apenas mestres e doutores são as pessoas que pesquisam.
que continue esse processo formativo. O professor da educação básica também é um professor que precisa desses espaços. Parece haver uma concepção de formação também pautada para os professores entre pensar e agir, né? Porque alguns vão dizer que os que devem produzir o conhecimento é só a nível de mestrado e doutorado, os outros só executam. Isso é um pensamento equivocado, porque a pesquisa, ela promove formação continuada e favorece o desenvolvimento profissional para esses tempos de incerteza que nós vivemos e o aprimoramento do processo. Então, como finalizando, que sentido você tem dado à pesquisa nesse seu curso? Além desses, tem algum desses que eu apresentei, desses 4? Tem outro sentido? Que sentido você tem dado? Que você tem sentido? Tá bom, pessoal? Quero agradecer novamente a atenção de vocês. Um forte abraço.